hoje nós vamos conversar sobre uma leiturinha muito gostosa que eu fiz, que me deu cada vez mais uma vontade, né? Cada vez mais de continuar a ler os livros infantis, porque eu gosto bastante desse gênero literário, de livros infantos juvenis. O livro, então, foi O Menino que Devorava Livros. E aqui a gente tem a historinha, então, do Ednelson, ou para os mais chegados, Ednelsinho, que é um menininho que ama devorar livros. E aqui ele vai falar pra gente, né? Tem gente que gosta de devorar frutas, pizza, hambúrgueres e outros pratos, outros de seus pratos preferidos. Mas o prato que ele mais ama, que ele mais gosta de devorar, então, são os livros. Aqui, literalmente, então, aqui tem muitas imagens dele com os livros no prato, como essa daqui. E aqui a gente tem, então, esse Ednelsinho que é apaixonado, então, pelo seu prato favorito, então, que são os livros. E ali nos livros, então, ele vai falar por que ele ama tanto os livros, né? Então, ele foi incentivado pela sua mãe a ser um devorador de livros. E aqui a gente tem, então, uma alusão a nós que somos leitores, né? Então, a gente sabe que nem todas as pessoas têm este hábito, né? Esse prazer de ler. Então, tem pessoas que gostam de correr, tem pessoas que gostam de maratonar em séries, tem pessoas que gostam de ver filmes, sair, enfim, fazer coleções de algumas coisas, mas particularmente eu gosto de devorar livros, eu estou junto com o Ednelsinho. Mas aqui então a gente tem essa analogia ao leitor verdadeiro, né? Que ele é um devorador de livros, ele gosta de livros, ele tem essa paixão, esse gosto, esse desejo cada vez mais de aprender, de viver com os livros, e é um hábito mesmo. Então aqui o Ednelsinho, gostei muito de conhecer essa história, porque em todo momento, então aqui vai aparecer ele com faca, com garfo e os livros, né, espalhados assim pela sua casa, pela mesa, ele devorando então os livros. E a gente tem então, e olha só o que ele vai falar então pra gente, ó. Comer um livro é o mesmo que deliciar-se com uma boa comida. Para comer gostoso, você vai a uma lanchonete, a um restaurante ou até mesmo a cozinha da vovó e se lambuza todo. Mas para comer livros, há vários outros locais. Uma biblioteca, uma livraria ou um lugar bem aconchegante, longe da televisão, é claro, onde você pode devorar, tintim por tintim, cada palavra, cada sensação e cada imagem. Tem livro que tem gosto de fundinho de panela. Sabe quando a gente gosta tanto de uma comida que chega a raspar o fundinho da panela? Pois é, isso é muito gostoso. Pelo menos eu gosto. Destemido, você devora as páginas do livro e vai se entregando às aventuras e viagens de uma boa história. Se o livro for bom, você fica com aquele gostinho de quero mais e vai indo bem devagar, torcendo para não acabar mais. Se for ruim, logo embrulha o estômago. É como comer uma comida só por obrigação. É horrível. Assim como ler um livro por obrigação é muito chato. Então aqui ele vai fazer então diretamente, né, essa analogia aí de comer com os livros. Então, algo muito interessante, né, que o Ednelsinho então trouxe aqui pra gente, na verdade, é então essa relação da comida com os livros, né, que ele disse que quando a comida é ruim, ou que todo mundo fala que é ruim, é difícil a gente chegar até lá ou experimentar novamente aquela comida. Assim também com os livros. Por isso que eu sempre gosto de reforçar que é muito importante você mesmo ter uma experiência com os livros. E aqui, lendo esse livro infanto-juvenil delicioso, me fez pensar na Nai também leitora, né? Como que eu lido com os livros, com as minhas leituras. E também lá no início, quando eu comecei né, este hábito aí da leitura, foi uma experiência muito gostosa. Comecei pelos romances, então aqueles romances assim, best-sellers, e que eu, sinceramente, eu reli, daquela edição da Sabrina também, né, daquelas banquinhas de jornais. Então, os livros nos acompanham por todos os momentos, em todos os lugares. Então eu achei muito gostosa essa leiturinha. E aqui ele indo dormir com livros também, ou a mamãe dele, né, contando historinha. Ó, tudo começou quando meus pais contavam histórias que embalavam o meu sono, obrigavam os meus sonhos, alegravam os meus sonhos e me faziam sentir mais feliz. Então eu também lembro, né, dessa passagem de Ednelsinho. Eu lembro que quando eu era pequena,
passavam, né, nas escolas, aqueles kitzinhos, né, do Rei Leão, do Diante do Trono, da Pequena Sereia e tantas outras historinhas, né, da Disney ou que são conhecidas pela gente. Mas, e aí vinha com um CDzinho. E aí nesse CDzinho, então, minha mãe colocava não é na rádio, é num sonzinho que tinha. Passava rádio, a gente colocava o CD, ouvia música. E ali naquele sonzinho, então, a gente ia dormir escutando. E eu lembro muito, nitidamente, gente, nitidamente, eu indo dormir com as minhas irmãs e a gente escutando o Patinho Feio, a Branca de Neve, a Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho e tantos outros, né, que a gente conhece da Disney. Então, eu acredito também que o hábito da leitura, quando estimulado desde cedo, é muito mais fácil a pessoa já adulta depois a acostumar com os livros ou pegar o gosto, né? Então, aí pela leitura. Então, gostei muito, muito desse livro. E esse livro, então, é da editora Pé da Letra e possui, então, como autor James Misse. E o ilustrador, então, desse livro é o Léo Malavasi. Então, aqui estão os dados. E eu gostei muito desse livro, gente. É um livro que eu quero ler para os meus filhos, que eu quero ler para todas as crianças. E então, fica aí esse livro pra gente hoje, nessa semana. Que você aí devore mais livros aí da sua estante ou dos digitais que você tem. Não deixe de fazer leitura. Livro é livro, as histórias são as histórias. Claro que nada substitui um ao outro, né? Mas não deixe de fazer a leitura. Mesmo que seja aí pelo seu celular, realize aí a leitura de livros que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado muito. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, o seu comentário e a gente se vê aí no próximo vídeo.